Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, senhor presidente. Queria também saudar aqui os estudantes, os educadores, as educadoras da Escola Maria Bernardo de Castro. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu queria, inclusive, ainda bem que os estudantes estão aqui, deputados, eu queria falar, em especial, um tema que interessa, sem dúvida alguma, as presentes gerações, mas especialmente as futuras gerações. Está para ser votado no Congresso Nacional Brasileiro aquele que pode ser, talvez, o maior ataque ao sistema de seguridade social do Brasil, que vem desde das antigas caixas previdenciárias dos anos 10 e dos anos 20, que é a reforma da Previdência. Veja, vamos recuperar, ao longo do século XX, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras pelo direito à aposentadoria, de quem passa, deputado Zé Albuquerque, a vida inteira trabalhando e que tem o direito legítimo de, ao chegar ao fim da vida, poder ter uma aposentadoria. Isso para nós é sobretudo importante, porque o Estado do Ceará tem 184 municípios. Desses 184 municípios, 173 os benefícios previdenciários e sociais pagos pela Seguridade Social são, muitas vezes, em muitos casos, 2 ou 3 vezes maiores do que a arrecadação própria. Municípios como a nossa montada, deputado Roberto, os benefícios sociais e previdenciários representam 3 vezes mais do que a arrecadação própria. Dificultar o processo de aposentadoria, inclusive, sobretudo, agora, dos servidores públicos, terá um impacto muito grande nas economias dos municípios, porque haverá um processo em cadeia de que, aprovando-se esta reforma para os servidores federais, haverá uma alteração também para servidores dos estados e dos municípios. Mais que isso, a ampliação da idade mínima, ela não leva em conta as nossas distinções regionais, onde os brasileiros não têm a mesma expectativa de vida. Não é verdade que a expectativa de vida ela já esteja superior em todo o território nacional aos 70 anos, dos 70 anos. Nós temos, hoje, em alguns bairros, veja só, recentemente, a São Paulo publicou um balanço da expectativa de vida no interior do município. Deputado Fernando Hugo, a distância dentro de bairro a bairro, dentro do mesmo município, chega a 8 anos. Os bairros mais ricos, onde, obviamente, os habitantes têm maior acesso à saúde, vou ouvir a deputada, o maior acesso à saúde, deputada, maior acesso à riqueza, maior acesso ao saneamento, é óbvio que nesses bairros as pessoas vivem mais. Existem locais em capitais ricas do Brasil que a expectativa de vida do homem não chega a 66. Não chega a 66. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas vão morrer trabalhando sem condições de se aposentar. Voltemos à memória histórica. A Previdência não foi uma benesse governamental, mas foi, sobretudo, uma conquista. As antigas caixas de apoio mútuo, os institutos de Montepio, os institutos de assistência e previdência, durante a era Vargas, o Instituto de Previdência Social, depois o INAMPS, depois o INPS, hoje o INSS. Os países com maior nível de desenvolvimento, eles construíram sistemas de previdência pública. E a nossa previdência pública hoje, ela se encontra numa situação deficitária, não é por causa do trabalhador. Vamos lembrar que desde 1996, criação famigerada de Fernando Henrique, que continuou com Lula, continuou com Dilma e piorou com Temer, existe uma desvinculação de receitas da União. O que é isso? É retirar, deputado José Albuquerque, dinheiro que deveria ir para a saúde, para a assistência e para a previdência, para pagar juro da dívida. Este ano,
serão pagos 44% do orçamento geral da União em juros da dívida. Isso é dinheiro para rentista. Ontem o IBGE publicou um dado que nos envergonha a todos. O 1% mais rico do Brasil ganha 36 vezes mais do que a metade mais pobre da população. 1% mais rico ganha 36 vezes mais do que a outra metade da população. Ou seja, você tem, é quase como se a gente voltasse à época dos faraós. Você tem ali o topo da pirâmide, absolutamente ricos, super ricos, e você tem uma grande massa trabalhadora que não tem, né, a não ser a si própria para se valer. Daí a necessidade, portanto, de que os trabalhadores venham às ruas, que eles venham às ruas. Nós precisamos, sobretudo no Nordeste, e aqui eu queria dizer que eu estou vindo de uma conversa muito profícua, onde aprendi muito com os trabalhadores do Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, através da sua associação, onde eles estão, deputado Roberto, preocupados, sobretudo, com o desmonte da lógica de desenvolvimento regional. Não há saída nacional que não passe pela saída regional. Então, vejam só, estão desmontando a Previdência Pública, que tinha uma função distributiva e protetiva. Estão desmontando a Seguridade Social como um todo. O SUAS, o SUS e, repito, a Previdência. Estão desmontando o FNE. Estão pegando o FNE, uma medida provisória do mal-sinado Temer, que tira dinheiro do Fundo Constitucional do Nordeste para o FIES, que, entre outras coisas, vai abastecer os grandes conglomerados da educação privada nacional que estão sediados, obviamente, no Sul e no Sudeste. Portanto, os temas relativos à Previdência e o desmonte das políticas sociais, entre outras coisas, não nos deixam alternativa. Temos que fazer uma greve nacional no dia 5 de dezembro, em defesa da Previdência Pública, em defesa, sobretudo, desses trabalhadores, para que eles possam chegar à idade, à terceira idade, como alguns dizem, e que possam ter o direito de se aposentar. O que Temer quer é que as pessoas morram trabalhando. E é de um cinismo. Está circulando um áudio nas redes sociais de que Temer diria que dentro em pouco as pessoas vão viver 140 anos. Além de ignorante, é cínico. Além de ignorante, é cínico. Porque é óbvio que só alguém que despreza, que não tem conhecimento e que despreza a dor da grande parte dos mais pobres no Brasil, dos trabalhadores rurais, que desconhece completamente o semiárido nordestino, poderia abrir a boca e cometer tamanha estultice, tamanho desatino. Dizer que os trabalhadores brasileiros vão viver em breve, entre aspas, disse Temer, 140 anos. Isto é uma mentira, é óbvio. A expectativa de vida ela não está crescendo. Todos os dias aqui os deputados estão falando, inclusive, de problemas na saúde. As pessoas estão morrendo, inclusive, de problemas do século XIX ainda. Do século XIX. Porque não tem saneamento nas cidades brasileiras, porque a nossa alimentação ainda é uma alimentação muito ruim para uma boa parte da população dos trabalhadores. E, óbvio, e aí eu queria terminar e ouvir os apartes, vejam quem vai votar nesta reforma da Previdência. O ano que vem está chegando. Aquele que está retirando o seu direito à aposentadoria, ele vai chegar na sua casa em setembro do ano que vem, lhe estendendo a mão e cheio de sorrisos. É necessário lembrar de vocês. É necessário lembrar destes deputados. Por isso, nós estamos puxando uma greve nacional contra a reforma da Previdência. Isso aqui, várias centrais sindicais, estas centrais sindicais, todas elas vão parar contra essa reforma da Previdência. Já que o deputado Fernando Hugo ali falou alto sobre alguns países europeus, dentre eles a Grécia, vamos lembrar que o que quebrou a Grécia foi, sobretudo, a Troika, o Banco Central Europeu, a União Europeia e o FMI, que impuseram cortes às aposentadorias. Deputado Fernando Hugo, o senhor sabe o que aconteceu na Grécia?
quando impuseram a reforma, os aposentados foram às praças públicas e atearam fogo a seus próprios corpos. Porque de uma hora para outra, por imposição do FMI, as pessoas tiveram um corte brutal de 50% nos seus proventos de aposentadoria. Foram vários casos de suicídio de idosos e chegou ao limite de idosos colocarem fogo nos seus próprios corpos, o tamanho era o desespero diante desta reforma da Previdência. Não é assim que nós vamos melhorar o Brasil. A Previdência ela tem uma função distributiva, ela distribui riqueza. Veja, eu repito, ela vai ter um impacto mais medonho e cruel no semiárido nordestino. Deputado... Tanto eu vou ouvir aqui o deputado Fernando Hugo, a deputada Silvana, que me solicitaram, para finalizar, e eu peço aqui a aquiescência do deputado Fernando por mais alguns minutos. Deputado Fernando. A deputada Silvana foi... Desculpa, então me confundi. Deputada Silvana, por favor. Eu me confundi. Eu agradeço, meu deputado, e serei bem breve. Eu quero aqui me associar a Vossa Excelência, que essa reforma da Previdência, o que mais me deixa inquieta e odiando a forma como está sendo proposta, é essa assombração que as pessoas, nós estamos aí 1 ano, o povo morre, não morre. Onde eu ando, aonde eu vou, deputado, nas igrejas que estou, é o povo contando o seu tempo, velhinhos, o nosso povo, e Vossa Excelência foi muito feliz, depressão. Vossa Excelência foi muito feliz quando diz que um trabalhador do campo, um trabalhador rural, alguém que está ali anotando na sua cadernedinha o dia que vai aposentar, nesse mesmo momento, e eu entendo o deputado Fernando Hugo também, mas eu quero dizer, deputado Fernando Hugo, que no momento que a gente vê trilhões e milhões e milhões e milhões, só uma devolução do dinheiro do Sérgio Cabral foi capaz de pagar o 13º dos aposentados do Rio de Janeiro. Dos aposentados não, dos funcionários. Então, que deverá haver uma reforma da Previdência, pode ser até compreensível, mas no mesmo período que as pessoas não conseguem administrar o que está sendo desviado, o que está sendo roubado, o que está indo para bancos, dispensando dívidas de banco, aí não. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente conservadora e gosto de ser conservadora, mas não para fazer sangue em quem não tem a menor, e eu entendo o pensamento do deputado Fernando Hugo, que ele não quer que vire uma Grécia. Agora, vamos ver, a realidade da Grécia deve ter tido um bocado de roubo lá também. Eu penso que faliu a Grécia, o roubo dos bancos. Roubo. Então, vamos começar, eu falo como dono de casa, vamos começar a administrar o que temos, evitar o roubo, fechar as torneiras da corrupção. Aí sim, num segundo momento, se pode pensar em reforma da Previdência, mas assim eu não concordo, não. A senhora viu o relatório da CPI? A senhora viu o relatório da CPI? Vi. A CPI disse que não é necessário fazer esta reforma, era necessário fazer uma auditoria. Deputado Fernando Hugo, a CPI da Previdência recuperou que até a ponte Rio-Niterói foi feita com dinheiro da Brasília. Pesado, é puxado. Brasília foi feito com dinheiro da Previdência. Ou seja, sangraram o dinheiro da Previdência e agora querem sangrar os idosos. Obrigado, deputado. Deputado Fernando Hugo. Não conhecesse eu o deputado Renato Rosendo, vou repetir a frase para tipificar a minha observação sobre a personificação de um parlamentar brilhante, que ele o é. Não conhecesse-o, diria que ele é um desses oportunistas que estão ocupando diariamente o Congresso Nacional e, de repente, trazendo para si uma ausência completa, uma abstinência total de ex-dirigentes do país e, nesse oportunismo, postados a criticar Brilhante Ferreira Agrão, que dará certamente mais tempo regimental ao Renato Rosendo. Mas eu conheço o Renato Rosendo e sei da preocupação dele, que é minha, e sei que não poder-se-á fazer essa reforma previdenciária nesses moldes. Inclusive, deputado, fui eu, o único deputado dessa Assembleia, a propor trazer para cá uma audiência especial em que estavam presentes o ex-ministro senador Zé Pimentel e apenas eu como deputado estadual dessa Assembleia, coisa que me entristeceu demais. Vossa Excelência lembra daquela audiência em que se debateu e se discutiu.
O relatório feito numa CPMI no Congresso Nacional mostra que tem dinheiro. Obrigado, deputado Ferreira. Sem dúvida, deputado Renato, há dinheiro na Previdência Social. A desvinculação é, sem dúvida alguma, uma amputação criminosa 62 bilhões do ao ano. dinheiro da Previdência do povo brasileiro. 62 bi ao ano. E isso precisa ser visto e detalhadamente discutido. Não posso eu, de forma nem de modo algum, que torna a dizer, sem exibição nem salamaleque, trouxe o debate para essa casa. Eu, e certa e seguramente, assisti em comissões vários debates que Vossa Excelência presidiu. Porém, alguma coisa precisa ser amostrada com o timbre, com a etiqueta da verdade, que é, indubitavelmente, o tempero maior para se discutir a reforma da Previdência, que, no discurso de posse, em 2003, do delinquente Lula da Silva, ele já falava da necessidade da reforma da Previdência, ele que naquela época era e foi eleito defendendo vigorosamente o contrário daquele desmantelo feito na época de Fernando Henrique Cardoso, com aquele malsinado, mal formado processo de adequar a aposentadoria em cima daquele, como é o nome daquele elemento crapuloide criado pelo Fernando Henrique Cardoso, que o Lula era contra, todo à esquerda. Obrigado, deputado. Obrigado. Que, infelizmente, o Lula, na sequência, absorveu e não fez a reforma. Inclusive, quando a propôs, junto com a trabalhista, saíram João Alfredo, do PT, o deputado Babá, a deputada Luciana Genro e outros deputados. Eu queria recuperar esse dado. Chico Alencar saíram do PT. Nós nascemos. É a verdade. Para nós. Precisa se debater. Obrigado. E esse seu pronunciamento, ele é sadio demais. Obrigado. E não pensem os senhores que eu sou a favor da reforma da Previdência. Volto a repetir, tem que se debater. Tem que se cobrar esses bilhões que estão lá e que não são pagos pelos bancos, inclusive bancos estatais. Obrigado. O deputado Fernando, ele lembra de para nós do PSOL, o tema da Previdência, ele sempre foi um tema essencial. Nosso partido nasce, sobretudo, a partir da grande traição. Renato, é o fator previdenciário, que eu me esqueci o nome. Fator previdenciário. Em dezembro de 2003, quando são expulsos parlamentares do então PT, a deputada Luciana Genro, o deputado Babá, deputado João Fontes e a então senadora Heloísa, que vieram a fundar o PSOL, portanto, a reforma da Previdência foi um tema que ele estrutura a nossa fundação. E aqui eu repito, a questão toda da Seguridade Social, deputado Roberto, deputado Odilon, é que nós estamos assaltados cotidianamente pelo sistema financeiro. Deputado Renato, já tinha... Pronto, está ok. Daqui só para Vossa Excelência concluir. Obrigado. Nós, todo dia, somos assaltados. Um país que coloca toda a sua classe trabalhadora, todos aqueles que vivem do seu trabalho, para produzir a arrecadação. Metade dessa arrecadação, ela vai para os cofres da União. Metade da arrecadação da União vai para banco privado. Ou seja, o Bolsa Banqueiro, que é 60 vezes maior do que o Bolsa Família. Isso é, portanto, como é que se fala em reforma da Previdência se não se reestruturam as despesas financeiras do país com juros de banco? Essa é a questão central. Esta é a questão que deveria ser encarada pela sociedade. Por isso mesmo, nós iremos às ruas no dia 5 de dezembro. Nós temos que parar o país e demonstrar que o nosso grito aqui das ruas de Fortaleza os nossos gritos vão ecoar em Brasília. Todo apoio à greve do dia